Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para falarmos de mais um ponto desse grande tema, compromisso com Deus. Fomos chamados por Deus para vivermos para Ele. E essa vida está dentro de uma grande aliança. A aliança que Deus fez e mantém conosco. A aliança demonstrada em sua intensidade na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por nós para honrar a aliança de Deus conosco. Diante disso, como cristãos, nós devemos lutar com todas as forças para honrarmos essa aliança. E isso se faz com uma vida compromissada com Deus, tentando de todas as formas viver coisas que simbolizam esse compromisso. Hoje nós vamos ler um texto que nos leva ao ponto que nós conversaremos aqui. Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus disse isso para os seus discípulos. E o que é esse evangelho que Jesus ordena que fosse pregado a todas as pessoas? O que é evangelho? Evangelho são as boas novas, a boa notícia a respeito da salvação. Salvação que só existe em Jesus Cristo. Aqueles discípulos foram salvos por Jesus. E foi para essas pessoas que Jesus salvou das trevas e trouxe para o reino da sua luz, pessoas que a partir dessa salvação assumiram um compromisso com Ele, que Jesus deu essa missão: pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo e anunciar por todo lugar, em toda situação, aproveitando todas as oportunidades. E esse foi o propósito da vida daqueles discípulos. E com a gente não foi diferente. Quando Jesus nos salvou, o Senhor nos fez instrumentos em suas mãos. Jesus nos comissionou. Jesus nos deu uma missão: anunciarmos as boas novas da salvação em Jesus Cristo, falarmos de Jesus para as pessoas, darmos testemunho acerca do que Jesus fez em nossa vida, saquearmos o inferno, retirando pessoas de lá. Foi para nós que Jesus disse a mesma coisa que disse para os discípulos do passado: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Se olharmos as Escrituras, nós vemos grande compromisso da parte daqueles homens para com Deus, porque eles aceitaram a missão e proclamaram de todas as formas o evangelho. Eles se comprometeram com Deus por meio de uma vida voltada para a proclamação. Esse foi o grande propósito dos discípulos do passado e também dos apóstolos. Em todo o tempo, anunciavam a salvação em Jesus. E faziam isso de várias formas. Pregavam a palavra, oravam com as pessoas, ensinavam as Escrituras, mas existe um fato interessante aqui. Eles anunciavam também com a vida. A vida deles abria caminho para falar do Evangelho, falar de Jesus. Eram pessoas boas aos outros, pessoas simpáticas, alegres. Os discípulos sempre estavam entre as pessoas, vivendo a vida cristã, dando testemunho do que Cristo fez na vida deles, ceando junto com as pessoas, alegres por servirem a Cristo. E olha a comprovação disso nesse texto de Atos. Atos 2:47, no meio do povo eles eram vistos, louvando a Deus. E aí eles tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Evangelho era anunciado com a vida, e isso atraía pessoas para Jesus. A vida deles demonstrava compromisso com Deus. Aqueles discípulos ficaram conhecidos pelo amor que eles carregavam em si. E somente pessoas compromissadas com Deus e fiéis à sua aliança com Deus poderiam viver assim. Eles proclamavam o Evangelho de todas as formas para honrar o seu compromisso com Deus. Mas e você? Como você está em relação a isso? As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas sabem que Jesus te salvou? As pessoas já ouviram você falar de Jesus para elas, seja de qual forma for? Sua vida atrai as pessoas para perto de você, para você poder anunciar Jesus para elas? Sabe, isso é a maior demonstração de compromisso com Deus que nós podemos ter. Sermos proclamadores do Evangelho, proclamadores das boas novas da salvação que só existe em Jesus Cristo. Porque isso é honrar Jesus.
Isso é honrar nossa salvação. Isso é honrar a aliança com Deus. As pessoas precisam saber de Jesus. O mundo aí fora está carente de Deus, está carente de Jesus. Mas não são os outros que receberam essa missão. Fomos nós, os discípulos de Jesus, que recebemos essa missão de proclamar o Evangelho para todos. O Evangelho não é algo que nós podemos guardar só para nós. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Recebemos uma grande honra em sermos salvos, mas recebemos também um propósito. Olha esse texto de 1 Pedro comigo. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos feitos raça eleita, povo de Deus, para anunciarmos. Então temos que anunciar. Isso é compromisso com Deus. Tudo o que aprendemos com a Bíblia, tudo o que aprendemos sobre Jesus, tudo o que aprendemos na igreja e nos estudos, nas experiências com Deus, deve ser usado para esse propósito, anunciarmos o Evangelho para aqueles que se encontram sem Jesus no mundo. Então, jovem, eu quero dizer algumas coisas para você. Aproveite as oportunidades em seu trabalho e fale de Jesus para as pessoas. Aproveite as oportunidades na sua sala de aula e fala de Jesus. Aproveite a oportunidade quando você vai à padaria, ao mercadinho, comprar pão e anuncie Jesus. Aproveite quando você encontrar os seus vizinhos na calçada e testemunhe acerca de Jesus. Aproveite quando você se deparar com os outros jovens na fila de uma lotérica, por exemplo, e fale de Jesus. Quando você se encontrar com eles na academia, fale de Jesus. Ou quando você vê-los sentado num shopping, anuncie Jesus, fale de Jesus, porque todos precisam saber. E sabe como você terá abertura para isso? Seguindo o exemplo dos discípulos, sendo educado, simpático, prestativo, agradecido, mostrando para as pessoas o que elas não encontram no mundo aí fora. Coisas que só Jesus foi capaz de te dar, coisas que só Jesus foi capaz de fazer em você. Sua vida, jovem, é a verdade do Evangelho. Então, honre a aliança que Deus fez com você. Seja fiel ao seu compromisso com Deus. Sabe? Como você se sente sabendo que existem pessoas aí fora no mundo que não conhecem o Evangelho? Pessoas que nem sabem que existe um Deus tão grande e tão amoroso como Jesus. Você dorme tranquilo sabendo que existem pessoas que estão indo para o inferno? Sabe aquele seu melhor amigo? Se ele não tiver Jesus, ele está indo para o inferno. Sabe a pessoa que você mais ama? Ela pode estar indo para o inferno se não tiver Jesus. Sabe os seus familiares, que você tanto deseja o melhor para eles? Eles podem estar indo para o inferno se você não anunciar Jesus para eles, se eles não crerem em Jesus. Você precisa proclamar a salvação que existe em Cristo para as pessoas. Precisamos todos evangelizar as pessoas, porque se temos um real compromisso com Deus, temos real compromisso com as pessoas. Nossa missão é livrá-las do inferno. Jesus nos deu essa missão, e essa missão é parte do nosso compromisso com Deus. Precisamos pensar mais sobre isso. Devemos sair da nossa zona de conforto e ganharmos almas para Jesus. Isso é demonstrar e viver o nosso compromisso com Deus. Fica a dica para você nesse vídeo. Não descanse enquanto você lembrar que existem pessoas que podem estar indo para o inferno por não conhecerem a Jesus. Jesus te salvou para você proclamar a salvação. Jesus te salvou para isso. E lembra de uma coisa, um dia nós estaremos no céu, na Nova Jerusalém, vivendo com o Senhor. E ali não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, nem medos. Será muito legal ver lá as pessoas que Deus nos deu a oportunidade de apresentarmos Jesus para elas. E através disso, Deus converteu cada uma delas. Demonstre o seu compromisso com Deus anunciando o Evangelho. Retome o seu compromisso com Deus sendo instrumento dele na vida de outros. Tenha uma vida de proclamação. Esse foi o nosso estudo. Que Deus te abençoe muito. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!